com a experiência dos pastores aqui, nós vamos tratar do tema fracasso. Você se sente um fracassado, fracassada? Você experimentou isso na sua vida? Como é que você lidou com o fracasso ou lida com o fracasso? E a gente sempre tem um texto, né, que serve de base para a gente ilustrar o tema que estamos tratando. O pastor Guerra tem aí um livro bacana. Que livro é esse, pastor Esse Guerra? livro é de Eli Dias de Melo, que quer dizer Inimigos Internos. O autor Eli Dias de Melo? E daí o senhor está tirando o texto base para hoje? Muito bem. São 2 textos, né? Eu vou ler um aqui que está no livro, né, explicar para depois a gente chegar no segundo. Porque para chegar no segundo tem que começar no primeiro, né? Profundo isso, né? Mudou minha vida. Me chocou Mudou agora. minha vida. Acho que eu não serei mais o mesmo homem depois. Não, por favor, pastor, repita, por favor, o que o senhor acabou de dizer aí. Se o senhor conseguir repetir, porque foi tão profundo que eu nem sei se o senhor vai conseguir repetir. Não, para chegar no segundo tem que pegar o primeiro. Né? Então vamos lá, o texto está em Êxodo 4:10, que fala assim: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Esse primeiro texto, ele mostra a questão de Moisés, porque Moisés aqui, ele já tinha passado por uma decepção na questão de identidade lá no Egito. Tá, o autor do livro, Elias, né? Ele está citando qual texto da Bíblia mesmo? Êxodo 4:10. Êxodo 4:10. Tá? Então, a questão é essa. Moisés já tinha passado por uma perda de identidade quando ele descobriu que ele era hebreu. Então, ele teve ali uma identidade, ele viu que nada daquilo que ele viveu nos 40 anos ali tinha a ver... Ele estava fora do contexto. Do contexto totalmente. Então, ali foi uma perda de identidade. Ele viu que ele viveu 40 anos dentro de uma identidade que não era dele. Perdeu o investimento. Então ele teve uma decepção, foi para o deserto, ficou 40 anos lá cuidando de ovelhas e tal. De repente, Deus chama Moisés. E aí ele mesmo se julga ali, dentro desses contextos, incapacitado para fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Isso aos 80 anos de idade. Aos 80 depois de ter sido formado no Egito e já pastoreando há 40 anos. Passado por todas essas experiências, ele se julgou incapacitado, né? Aí vem aqui a questão dele olhar para Deus e falar assim: Senhor, eu sou um fracassado nessa área, né? Entendeu? E muitas vezes o pensamento das pessoas vem em cima disso. Né? Deus até chama muitas pessoas para o ministério e tudo, fala: eu não tenho capacidade, eu não consigo pregar, eu sou pesado de boca, o que eu vou falar? Então, muitas vezes as pessoas sentem por baixo nisso. Só que, lendo o outro versículo aqui, 34:10, ele fala assim, ó: nunca, olha bem para você ver como que é tremendo isso aqui, após ser tratado por Deus, torna-se um dos mais preeminentes personagens da história do homem. Quer dizer, Moisés que se autorrotulava incapaz, fracassado, se tornou um dos grandes líderes do mundo. Então ele foi chamado, né, Moisés foi chamado de o homem mais manso. Não é? Deus o chamou de o homem mais manso. Você vê? E era um cara que se sentiu pesado de boca. E de repente Deus usa aquele homem que se sentia fracassado, tá? E isolado, porque ele estava cuidando de ovelhas e ele se sentia ali isolado, apesar de já estar com família e tudo, mas ele se sentia isolado, então ele tinha uma defasagem dentro dele ali na questão do fracasso. E Deus pega aquele homem, você entendeu? E torna ele um dos grandes homens ou dos maiores homens abaixo de Jesus Cristo na história bíblica e Moisés. Inclusive para quem Deus deu as tábuas da lei, né? As leis que regularam a nação, e regulam até hoje a nação de Israel, né? E então, alguém que, desculpa, desenvolveu um relacionamento que não teve com nenhum outro. Um nível de relacionamento, de intimidade de Deus com ele. Né? A ponto de o Senhor poder mostrar, se revelar a ele, a face dele brilhar e passar pela fenda da rocha, né? Então, assim, o nível de intimidade era face a face, né? Então, até mesmo quando Miriam falou, por que só se revela a ele e a mim não?
Porque com ele eu falo face a face, né? O nível de intimidade é outro. Agora nós podemos dizer então que Moisés se sentia fracassado, apesar de ter todo aquele currículo que a gente já citou aqui, né? Formou no Egito, certamente na melhor faculdade da época, teve uma experiência, um investimento na sua vida intelectual muito grande, quem sabe até na sua carreira profissional muito grande, e se considerava um homem fracassado. Nós podemos então ver com esse exemplo de Moisés que sucesso, que é o contrário de fracasso, né? Ninguém quer fracasso, mas todo mundo quer sucesso, né? Sim. Então, sucesso não tem nada a ver necessariamente com a quantidade de horas que eu sentei no banco da faculdade para estudar, com a quantidade de diplomas que eu tenho, ou até mesmo com a experiência de vida que eu tenho. Né? Sucesso está ligado a outra coisa. Com certeza. E aí nós podemos pontuar a essas pessoas. E pode pegar a história de Moisés para trás, não é? E dali para frente. O que Deus fez na vida daquele homem, não é? Tornou dele um homem manso, usou ele para proezas, não é? Coisas assim que ninguém acreditava, como abrir o Mar Vermelho, entendeu? São coisas fantásticas que aconteceram na vida dele. E Deus pode usar, pegar um fracassado e tornar ele uma pessoa usada por Deus, uma pessoa de grandes feitos, não é? Por isso que a pessoa nunca deve deixar que o fracasso lance ele por terra. E recuperou a identidade dele, que realmente era. Quando ele foi para o Egito, ele voltou com a identidade. Inclusive recuperou a identidade do povo também. Do povo também. Porque a identidade de Moisés falava da identidade do povo. Então você pode ver, através de um fracassado erguido, pode erguer outros. Além dele erguer, ele ainda pode ajudar outras pessoas a se erguerem usando o próprio testemunho e a própria garra que ele tem. Não é? Que foi o que ele fez. Mas ele acreditou em Deus. Acreditou. Por isso que ele não deixou de ser Lógico, fracassado. com certeza. Ele acreditou em Deus e a partir da experiência que ele foi tendo com Deus, ele acabou acreditando nele mesmo. E essa é uma das coisas que faz essa reversão do fracasso para a vitória. É você acreditar num propósito e acreditar na ação de Deus na sua vida em função desse propósito. Nós temos na Bíblia, Jean, vários exemplos de situações onde pessoas poderiam ter tido sucesso e não tiveram, e pessoas poderiam ter ficado fracassadas e não ficaram, conseguiram alcançar a vitória. E reverter a situação. E nós temos situações iguais a essas que nos nossos atendimentos. Então, nós temos pessoas, eu vou citar um caso que eu atendi recentemente, uma pessoa que ela nasceu num lar estruturado, a família era uma família que nós podemos falar de uma família saudável e diante das situações e de tudo aquilo que ela poderia receber, ela recebeu dos pais. Só que essa pessoa, ela fez uma faculdade de odontologia e nunca praticou odontologia. Ela fez psicologia, nunca trabalhou como psicóloga. Teve a oportunidade de ir para fora do país, de falar fluentemente uma outra língua e, mesmo assim, ela não conseguia se ver diante de uma situação, tomando decisões e sendo direcionada para uma vida de realização e uma vida de vitória. Então, mesmo que ela tivesse tido todas essas oportunidades, ela ainda não conseguia se ver como uma pessoa capaz e não conseguia ainda a realização que ela tanto buscava, que é a realização profissional e a realização pessoal. Então, apesar das circunstâncias serem favoráveis, ela tinha uma situação, um problema emocional que barrava o acesso dela e barrava o desenvolvimento dela e ela não conseguia ver a vitória. Há outras situações onde a pessoa, ela mesmo tendo as dificuldades, tendo tudo para não dar certo, e ela consegue romper, ela consegue vencer, ela consegue usar aquilo que antes poderia ser algo que a limita, que joga para baixo, usar daquilo um trampolim para ir para cima. Então nós podemos falar que o fracasso não necessariamente está condicionado por algo externo, mas mais interno. Sim. Está mais dentro da pessoa do que do lado de fora.
ele pode acontecer por situações que a gente não tem nenhum controle, mas como eu me posiciono diante dessas situações é que vai definir o meu sucesso ou não. Alguém pode olhar e ver um fracassado, mas ele não se vê como fracassado. Ele só adiou a sua vitória. Exatamente. Então, há muitas E pessoas... pode ser também armado para que essa pessoa chegue ao fracasso sem que ela esteja dentro desse processo. Então aí ela tem que lutar, porque aí vem duas situações. O fracasso e foi armado em cima das pessoas para que ela chegue ao fracasso, entendeu? Por exemplo, dentro do emprego, a pessoa ela cai de um cargo porque alguém usou de formas terríveis lá para derrubar aquela pessoa e ela se sente fracassada não porque ela criou esse fracasso, ele foi criado para ela. E aí tem que ter um suporte muito grande, porque aí entra também a questão do perdão, de você liberar a pessoa, né? Eu trabalhei com uma pessoa assim, que ela teve que liberar outra pessoa para depois ela aceitar aquilo. Então a falta de perdão também mantém alguém numa vida fracassada. Sim, com certeza. Com certeza. Porque a falta de perdão vai reter emocionalmente a pessoa. E ela vai ficar muito mais preocupada na pessoa que o ofendeu, vai viver em função da ofensa, do que na superação da ofensa, né? Então, nós temos, por exemplo, situações, vamos dar 2 exemplos bíblicos que são bem próximos, a história de Saul e a história de Davi. 2 reis com o final da sua trajetória, o final da sua vida completamente diferente. Né? Tiveram as oportunidades e ficaram mais ou menos todos 2 40 anos como reis de Israel. Mas olha qual foi o destino final de Saul e olha qual foi o destino final de Davi. Deus fez uma aliança com Davi e fez uma aliança eterna com Davi. E Deus rejeitou Saul. Então, o que fez desses 2 homens que tiveram na mesma posição que eles tivessem destinos tão diferentes e que mudasse não somente a sua história, como a história da sua família e a história da própria nação? Saul, ele diante das circunstâncias, ele agiu como um fracassado. Saul, ele o tempo inteiro estava muito mais preocupado em perseguir Davi do que em realmente ser um bom rei para Israel. Então nós podemos dizer que é uma pessoa que ela é fracassada quando ela não persegue o propósito para o qual ela foi criada por Deus e persegue outros propósitos, ela vai culminar no fracasso? Vai. Com certeza. Nós poderíamos dizer, trazendo para um linguajar mais dentro da igreja, ou seja, quando a pessoa está fora da centralidade de Deus, a tendência natural é dela ter uma vida fracassada no que diz respeito ao seu propósito de vida, estar vivo aqui. Até ela pode ser próspera financeiramente, até ela pode ser próspera profissionalmente, mas, ou seja, ela não está cumprindo o propósito pelo qual Deus sonhou para a vida dela. Por isso, muitas vezes a gente vê, por exemplo, casamentos acabando, casamentos de pessoas bem-sucedidas financeiramente falando, profissionalmente falando, mas a família está um caos. Fracassou na família. Tem até um ditado maligno que diz assim, no mundo aí, sorte no jogo, azar no amor, ou vice-versa, né? O mundo lida como se fosse uma questão de sorte. Em outras palavras, sucesso nessa área e insucesso na outra. Quer dizer, Deus não tem uma vida fracassada para nós. A vida que Deus tem para nós é uma vida de sucesso. Agora, a gente precisa entender o que é sucesso também, né? Sim. Porque às vezes a pessoa pensa que sucesso é uma coisa aqui e Deus pensa de outra forma. Exato. E saber conduzir isso, né? Igual você falou, tem que saber e tem que ter um entendimento do que Deus traz de sucesso e o que também que eu vou plantar para me ter aquele sucesso. Porque aí vem a questão, o que eu estou plantando? Tem cara aí que está plantando abacaxi e quer colher maçã, né? Não vai conseguir nunca, você entendeu? Vai lá, planta abacaxi e depois quer sair colhendo maçã. Eu tenho que plantar
para mim poder colher. Eu gosto muito da definição de sucesso. O tema de hoje é fracasso, mas é difícil falar de fracasso sem falar de sucesso. Com certeza. Eu gosto muito de uma definição de sucesso que eu não sei se ela existe, mas eu entendi dessa forma para me ajudar a avançar. Sucesso é você cumprir aquilo para o qual você foi chamado a cumprir. Com certeza. Então, se o indivíduo ele foi bem sucedido em algumas áreas, mas fracassou noutra, então ele não teve sucesso. A família, por exemplo, a família brasileira hoje tem vivido como fracassada, a família em geral na sociedade brasileira hoje, a família tem sofrido muito um fracasso porque as pessoas têm se dedicado muito a outras coisas, né? A se resolverem financeiramente, profissionalmente, querem preencher aquilo que é o hedonismo humano, né? Oferece. E aí acaba deixando a família de lado, né? O marido esquece da esposa, a esposa esquece do marido. Então esse indivíduo se engana em achar que vive uma vida de sucesso, mas está vivendo uma vida de fracasso. Uma coisa muito pesada em questão de fracasso é a questão da cobrança e também de colocar a pessoa na parede. Muitas vezes a pessoa está passando por situação e a gente trabalha com casais e tudo, e confronta e tudo. Então, assim, o outro coloca na parede aquela pessoa que está passando por uma situação difícil. Isso aí pode levar a pessoa a se sentir fracassada, porque muitas vezes ela vai sentir que ela não está agradando o outro e não está conseguindo chegar àquele nível que o outro está pensando que é. E aí vai botar na parede, vai pressionar e acaba jogando a pessoa para baixo, mais ainda. Aí vai fazer o quê? Se ele está caminhando para o fracasso, vai adiantar isso para a vida da pessoa. Tem que tomar muito cuidado nisso para não empurrar a pessoa para o buraco. Senão joga ela para o buraco, entendeu? Isso Bom, eu conheci uma pessoa e essa pessoa teve um problema no casamento e aí eu liguei para conversar, para tentar ajudar de alguma forma e essa pessoa disse para mim assim, eu estou feliz, hoje eu estou feliz, porque separou do cônjuge para estar com uma terceira pessoa, né? Eu estou feliz. E eu falei, mas com Jesus, como é que você está? Aí a pessoa disse, com Jesus estou mais ou menos. Aí eu fiz uma pergunta que eu acho que cabe aqui, né? Como é que a pessoa pode se sentir bem-sucedida numa área, mas está triste com Jesus? A vida com Jesus está fracassada, o relacionamento com Jesus está fracassado. Nós podemos, então, alertar as pessoas que a vida com Jesus é talvez o termômetro de todo o êxito da vida humana, de todas as áreas da vida humana? Com certeza. Porque, na verdade, o relacionamento com o Senhor, o meu relacionamento com o Senhor Jesus, ele é determinante na minha vida e, obviamente, que vai afetar a minha autoestima, vai afetar exatamente a minha identidade, quem eu sou, o meu valor como pessoa, como indivíduo, né? O meu relacionamento interpessoal, ele vai ser afetado, o que diz respeito a cônjuges, filhos, né? Ou seja, no ambiente de trabalho, ou mesmo na igreja. Então, ou seja, verdadeiramente é o termômetro, né? O relacionamento com o Senhor é a essência de todas as coisas. E é isso que precisa ser, assim, determinante, ser entendido na nossa mente, o quanto é importante e é vital para nós esse relacionamento. Quando nós estamos aqui falando a respeito, por exemplo, de você ter uma experiência fracassada, aparentemente aos olhos naturais e para as pessoas que nos circundam, pode ser assim, nossa, acabou, né? A pessoa fracassou, né? Mas se a sua identidade, ou seja, o seu valor como pessoa, ele pode olhar para esse aparente fracasso com outros olhos, né? De entender, ou seja, isso tudo eu tenho plena convicção que o Senhor está no controle de todas as coisas. Se o Senhor fechou essa porta, eu vou analisar onde que eu errei, por que foi que aconteceu, mas o entender que isso vai servir o quê? De crescimento, amadurecimento, para eu poder galgar talvez uma outra posição, uma outra oportunidade, ou talvez entender que Deus permitiu, ou seja, que isso acontecesse, para que então eu pudesse olhar para um outro lado, para uma outra visão, talvez me levasse esse aparente fracasso a um relacionamento de intimidade mais profundo com Deus. E aí no momento que eu me relacionei de uma forma mais íntima com Ele, eu pude entender que realmente não era por ali, é para um outro caminho que o Senhor está mostrando que eu devo de seguir. Então, por isso que é importante nós entendermos que muitas vezes a gente atende lá na Clínica Down pessoas que perderam o emprego, né? Foram demitidos por N motivos. Talvez a empresa está em contenção, demitiu, enfim, não sei qual é a justificativa. E para quantas vezes as pessoas se prostram diante disso?
E as pessoas chegam e dizem assim, pastor, acabou, e agora, o que vai ser da minha vida? Não é? Por quê? Porque aí estava pecando numa questão muito importante e muitas vezes sutil na nossa vida. Porque aquela empresa, aquele emprego estava sendo o Deus dele ou dela. Então, na realidade, estava sendo a fonte. A fonte é o Senhor. Aquela empresa era o quê? Uma porta, um canal que Deus abriu para me abençoar. Agora, o canal fechou, a fonte está aberta, continua sendo aberta. E essa fonte vai permitir que outra porta seja aberta para eu caminhar por ela. Então, o que acontece? As pessoas olham para aquele canal, que seja a empresa A ou B, e aí fechou aquele canal, a pessoa diz assim, acabou a minha vida, o que eu vou fazer da vida agora? Entende? Então, quem sabe era necessário, é a história da vaquinha. Da vaquinha. Né? A vaquinha foi pro brejo, Foi pro brejo. Acabou tudo? Não é. Por quê? A vaquinha dava um litro de leite ali, mas na realidade Deus quer nos apresentar uma outra coisa muito mais importante. Né? Bom, você que está nos acompanhando, nós queremos também ouvir a sua participação, sua opinião, não é? Você pode interagir conosco. Para quem está acompanhando o programa ao vivo, você pode ligar no 31 3209 3301. Lembrando que você precisa teclar a opção 1. Por ser um atendimento eletrônico, você tem que ouvir e respondendo as perguntas desse atendimento até o fim, para que a sua participação seja registrada. Temos ainda o telefone ao vivo, através do qual você vai falar diretamente aqui no nosso estúdio, claro, passando primeiro pela triagem de ligação com a nossa diretora, e você pode ligar, portanto, no 3253-3320, além de Twitter e e-mail. E Twitter e e-mail pode ser utilizado, inclusive, por aqueles que nos acompanham pelo programa reprisado, tá bom? É o Twitter, @Clínica da Alma, e o nosso e-mail, clinicadaalma@redesuper.com.br. Falando hoje sobre fracasso, você conta pra gente, então, aí a sua opinião a respeito do assunto. Quando Jesus veio ao mundo e foi até a cruz e se entregou na cruz, muitas pessoas o consideraram fracassado. Né? Inclusive alguns dos discípulos até, né? Sim. Ainda que não dissessem essa palavra, mas certamente pela atitude deles, eles tiveram Jesus por fracassado. Exatamente. Porque pensaram que tudo terminava ali com a morte dele na cruz do Calvário. E a ressurreição de Jesus, 3 dias depois, prova exatamente que é Deus quem dá a última palavra na vida das pessoas. Exato. Essa mentalidade precisa existir no nosso coração, né? Sim. Eu queria, já, antes de entrar nessa questão de Jesus, voltar na questão do nosso relacionamento com o próprio Jesus e com Deus, definindo a situação e o direcionamento entre o continuar no fracasso e ter uma vida de vitória. Nós temos 2 outras histórias muito interessantes que estão muito ligadas a esse contexto, que é a história de Pedro e a história de Judas. Nós temos, naqueles últimos momentos da vida de Jesus, antes de Jesus morrer e depois que Jesus tem aquele tempo com eles de celebrar a ceia, nós temos 2 atitudes que foram 2 atitudes completamente, se a gente olhasse aos nossos olhos, de um fracasso. Depois de terem um discipulado intensivo de 3 anos com Jesus, o que Judas faz? Judas trai o Senhor, vende o Senhor por 30 moedas. Isso nos dá uma ideia clara de que aquele discipulado foi um fracasso. Então Judas não entendeu nada do que Jesus estava propondo e do que ele aprendeu durante aqueles 3 anos. Ao mesmo ponto, nós temos a situação de Pedro, que mesmo diante de todas as circunstâncias e de tudo aquilo que Pedro viveu ao lado do Senhor, e mesmo tendo dito que ele morreria pelo Senhor, Pedro o nega. Então, o relacionamento pessoal de Jesus com Pedro naquele momento foi um fracasso. Então, Pedro o negou e o negou 3 vezes. Então, nós vemos que os 2, sendo discípulos, tendo uma vivência com o Senhor, os 2 tiveram uma oportunidade e fracassaram nessa oportunidade. Sim. Agora, a diferença entre Pedro e Judas. Um foi curado pelo Senhor e se transformou em apacentador das ovelhas do Senhor. Porque é isso que Jesus diz para Pedro no final do Evangelho de João. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. E restaurou Pedro, restaurou o relacionamento com Pedro. E o outro Judas,
ele teve todas as oportunidades que todos os outros tiveram e ele se enforcou. Então ele suicidou-se. Então, olha bem, diante de uma situação de fracasso, como eu me posiciono com Deus e como eu vejo Jesus na minha vida pode me levar para continuar um fracasso, como foi o caso de Judas. Ou piorá-lo. Né? Piorou, inclusive, né? Ele assinou o decreto do fracasso, né? Suicidando. Como pode também te dar a oportunidade de ter tudo restaurado e uma vida de vitória. Porque Pedro teve um ministério que foi um ministério frutífero. Ele cumpriu o propósito. Agora, esse cumprimento desse propósito, ele estava muito aliançado em relação àquilo que ele via em Cristo Jesus. Como eu vejo Jesus? Né? Agora, voltando à sua pergunta, à questão que você colocou, diante daquilo que eu penso que é um fracasso, que é a morte, e os discípulos realmente pensaram que tudo tinha acabado, porque se trancaram dentro da casa, se trancaram com medo. Mas por que eles fizeram isso? Porque eles não tinham um entendimento completo e uma revelação plena daquilo que era o propósito da morte de Jesus Cristo. Eles ainda não tinham os olhos abertos para o propósito. Então, quando a gente não tem o propósito de uma maneira clara diante de nós vamos ter dificuldades de caminhar em direção a esse sucesso, em direção a esse reposicionamento, deixando para trás uma situação de uma possibilidade de fracasso. Nós vamos ver isso na história, inclusive, de muitos homens de negócios que aparentemente fracassaram, que tiveram os seus negócios faliram em alguns momentos e mesmo tendo falido em alguns momentos, eles se levantaram, reergueram e construíram uma fortuna muito maior do que aquela que eles tinham construído antes. Mas por quê? Esses homens tinham diante deles uma visão clara de um propósito. Nós podemos citar um outro exemplo bíblico que você que me veio à mente quando você falou sobre a questão aí dos homens de negócio que tiveram uma vitória maior e etc. e tal. O próprio caso de Jó, né? A própria esposa de Jó o considerou um fracassado e quis fazer com que ele confessasse isso com os próprios lábios. Exatamente. Né? E ele sempre focando no Senhor, reforçando aqui a importância de nós não olharmos para o fracasso propriamente dito, ou a situação onde houve fracasso, mas colocar os olhos no Senhor e avançar para aquele propósito onde Deus, para onde Deus tem nos chamado. Temos que tomar muito cuidado também com a questão de oração. Pastor Guerra, vou pedir o senhor uma licença um instantinho, porque nós estamos com uma ligação lá de Tocantins. Tudo bem. Para a gente dar uma oportunidade para a nossa telespectadora, a Melry de Tocantins. Seja bem-vinda, Melry. Bom dia, tudo bem? Boa tarde já, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Graça e paz. Fique à vontade, seja bem-vinda. Eu queria dizer, né, para todos que estão nos assistindo neste momento, né, às vezes está triste, como a palavra hoje é sobre o fracasso, né, que o fracasso não quer dizer cair, né, porque todos nós podemos cair um dia, né, Sim. Mas o fracasso quer dizer jamais se levantar, né, nós fazemos como João, né, Pedro, quer dizer, fazemos como Pedro, né? Nos arrependemos, não como Judas, né? Sim. Nós fazemos como Pedro, nos arrependemos e vir para os pés do Senhor verdadeiramente. Amém. Esquecer aquilo, deixar para trás, começar Amém. novamente. Mary, Oi. Mary, você já teve alguma experiência na sua vida em que você foi tentada a pensar que tinha fracassado e teve vontade de desistir? Com certeza. Eu sou líder, né, da Igreja da Restauração em Cristo. E aí você sabe como mexer com pessoas não é fácil. Então, em muitos momentos, eu e meu esposo já tentamos em desistir. Mas pela glória do Senhor, né, nós estamos aqui firme e forte. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Mary, obrigado pela sua participação, viu? Que Deus te Amém. abençoe e continue te dando vitória.
Eu gostaria que vocês mandassem um alô para a Igreja da Restauração em Cristo, Ministério da Restauração em Cristo, de Palmas, Tocantins. Ó, um beijo para todos os irmãos da Igreja do Ministério Restauração em Cristo, lá em Palmas, no Tocantins, a aproximadamente uns 1.600 quilômetros daqui, não é, Mary? Isso. Eu já estive aí em Araguaína, no Tocantins, passei perto de Palmas, conheço um pessoal muito jóia aí em Araguaína. Eu estive em Gurupi, que é aí perto também de Palmas, né? Terrinha quente essa aí, hein? Muito quente, muito quente. Maravilha. Quente. Mary, obrigado, viu? Um abraço para você e para a família, que Deus abençoe, viu? Deus abençoe vocês. Amém. Tchau, tchau. Bom, a Mary tocou Amém. um Fiquem ponto com interessante, pastor Guerra. Emenda o que eu vou perguntar com a resposta que eu ia dar. Que ela falou assim, a gente lida com pessoas e a gente tem sempre visto isso, né? Será que... Porque quando você lida com pessoas, a gente investe tudo nas pessoas e aí a impressão que a gente tem mesmo é de fracasso quando aquela pessoa não responde de acordo com a nossa expectativa, né? E será que a gente deveria se preparar antes, investimentos? Como é que Se preparar antes, essa não existe não, Não, você sabe o que acontece? Porque a gente pega vários tipos de situações, não tem como você preparar para isso, para esses tipos de situação. Tem como você estruturar, né, que é o que a gente faz, e criar uma bagagem, né? Eu falo assim, criar um lodo para que isso venha e escorrega no seu lodo. Então eu creio assim, a gente cria uma bagagem, né, o que nós criamos aqui, tanto eu como o pastor Rogério, como o pastor Rogerinho, pelo tempo que a gente tem de trabalho, a gente já criou uma bagagem nesse sentido de área de cura interior, para que a gente não tenha esse tipo de derrota. A gente sabe que as pessoas vão vir, muitas vezes a gente vai caminhar com as pessoas um tempo, de repente ela volta riada de novo e tudo, a gente começa de novo. Então, isso é um trabalho que a gente faz, não é? A gente tem que acreditar, quem tem que acreditar somos nós, que Deus vai restaurar aquela pessoa. A primeira coisa é nós acreditarmos, né? E se aquela pessoa arriar, pega, ergue de novo, trabalha e vai levando até chegar a um ponto que a gente vê que realmente ela ficou estruturada. Não podemos desacreditar no trabalho. Porque tem que acreditar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que ter fé que aquela pessoa vai ser restaurada. Tá? O que eu queria colocar nesse sentido, rapidinho, é só uma questão de oração que muitas vezes as pessoas fazem e procuram a gente, que oram por uma coisa que talvez não tem condições dela alcançar aquilo. Não está alinhada também com o propósito de Deus para a vida dela. Não, nem alinhada com o propósito de Deus. Aí aquilo não acontece, com quem que ela vai frustrar? Com Deus. E aí vem o fracasso e ela fica chateada com Deus. Né? Tem gente que fala que até odeia Deus. Nós já pegamos várias vezes isso para trabalhar. E não é fácil para a gente trabalhar com a pessoa nesse sentido, porque ela decepcionou com Deus numa coisa que ela investiu, que Deus não... Que ela nem perguntou para Deus se era para investir naquilo, Com né? certeza. Às vezes na área sentimental isso acontece muito. Né? Na verdade, casar com fulano e não casa. E na verdade, assim, a pessoa faz o plano, monta, constrói e diz assim, Deus abençoa o que eu já fiz, entendeu? Não é assim que faz? Senhor, tá aqui tudo pronto, Senhor, abençoa agora. Não pergunta se Deus concorda. Que Deus nunca pediu para fazer aquilo ali, entendeu? Olha, nós temos participações aqui muito importantes também. A Cleusa, de Contagem, ela conta uma história muito interessante da vida dela. Ela diz, sirvo ao Senhor há 25 anos, mas tenho uma vida fracassada desde antes do meu nascimento. Meu pai não queria que eu nascesse, induziu a minha mãe a fazer um aborto, participo da escola dominical e faço devocional. Tive um péssimo casamento, meu marido me batia e isso passou para o meu filho, que também tem um péssimo casamento. Esses fracassos são de origem familiar? O que devo fazer? Né? A Cleusa de Contagem faz a pergunta. Pastor Rogério. Olha, nós temos aí, Jean, uma sequência, e a própria Cleusa já narra isso, uma sequência de situações que são situações não resolvidas e que interferem, sim, na sua maturidade emocional, interfere no seu processo de tomada de decisões, interfere, inclusive, na forma como você vê o mundo e como você faz as suas próprias escolhas.
E essas situações, elas continuam interferindo na sua vida e tudo aquilo que você vem trazendo acaba gerando também na vida dos seus filhos. Eu não quero nem colocar aqui a questão de maldição de família, mas de uma herança emocional que é transferida. Por quê? Nós somos seres reativos e em muitos momentos nós estamos tendo uma reação em detrimento de uma ação pela qual nós estamos diante dela. Então, o fato de você ter sido rejeitada já é uma situação que pode gerar vários conflitos emocionais e espirituais na sua vida. A própria situação da tentativa de aborto, aí é um outro caso seríssimo. Se houve uma tentativa de aborto, houve uma influência desse espírito de morte sobre a sua vida e de repente você não entende por que muitas coisas na sua vida não prosperam. E ela até cresceu crendo que ela era fracassada. Exatamente. Essa é uma das ações, né, desse espírito. Já cresce e mesmo inconsciente, já cresce debaixo dessa atmosfera de morte. E o que é o fracasso? Tudo aquilo que eu planto eu não colho. Isso. Tudo aquilo que eu começo a trazer à luz, não, tudo aquilo que eu gero não vem à luz. Isso é uma atmosfera de morte, isso é uma atmosfera de esterilidade. E provavelmente você experimentou isso na sua vida, até mesmo sem saber da sua história real. Por quê? Já havia uma legalidade espiritual e você já estava com a sua vontade contaminada por causa das influências emocionais que a sua mãe teve. Agora, diante de todas essas situações, você teve um casamento que não foi um casamento bom. Então, o seu filho já foi também gerado dentro de uma estrutura onde a situação que você viveu estava se repetindo. Então, você já não foi feliz no casamento, você já não tinha um relacionamento bom com o seu esposo, o seu filho já passou a viver isso. Aliás, já podemos até dizer aqui que ela não teve um relacionamento bom com o marido, talvez por causa do não relacionamento saudável com o pai que queria que ela fosse abortada. Sim. Então o marido, a figura masculina, para ela era prejudicial. Sim. Com certeza ela criou uma expectativa a respeito desse marido. Sim. O meu relacionamento, a minha casa vai ser diferente do que era na minha infância. E aí, normalmente, é um ciclo. Agora, tem uma outra participação que eu acho que pode ajudar a Cleusa a entender um pouco e como fazer, que é de Darcy, lá de Porto de Pedras. O prefixo é 82, Lá pra cima. Ceará, pro lado de Maceió, alguma coisa assim, né? É lá para cima, lá para o Nordeste. Diz assim: tive problemas muito graves. Fui abusada, depois fui abusada várias vezes, né? Ela cita aqui pelas pessoas que eu vou preservar para não expor, e isso me prejudicou muito. Tive um casamento que não deu certo, me casei novamente, perdoei as pessoas que abusaram de mim e creio que a base de tudo é o perdão. Confio muito no meu esposo hoje. É interessante o testemunho da Darcy aqui, né? Então a questão do perdão como essa fonte de cura para o fracasso. E o perdão é chave nesse processo, né? Ou seja, para você poder avançar, inclusive aqui para a Cleusa de Contagem, Cleusa, você já sabe o histórico da sua família, da sua própria vida, da concepção e tudo mais. Então, o perdão é a chave para você poder, ou seja, perdoar seu pai, perdoar sua mãe, né? Perdoar tudo aquilo, o marido, né? Liberá-los do mundo espiritual, né? Esse já é o início do processo para você poder ficar livre dessas coisas antigas, né? Esses fardos antigos, que para onde você for vai continuar acontecendo se não for resolvido. Ou seja, o passado tem que se tornar passado na nossa vida. Agora, ele só pode se tornar passado quando ele é resolvido, não é? Então, assim, isso passou, aconteceu isso já passou, não é? Então, agora você pode olhar para frente com outros olhos, né? Bom, a gente vai orar agora, nós estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, né? Certamente um tema muito importante, muito sério. Se você de casa não teve oportunidade ou tempo de participar dentro desse quadro do programa, você pode fazer isso ao longo do dia, mandando para a gente para o nosso e-mail de tudumpouco @redesuper.com.br, também para o nosso Twitter @detudumpoucotv, ou ainda pode
ligar 3209-3301 e deixar ali a sua participação, que no programa seguinte a gente registra, né? Nós vamos orar, portanto, para a gente fechar o programa, para também abençoar as pessoas que se sentem fracassadas. Ok, vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pela vida de cada um daqueles que estão vivendo essa realidade das suas vidas, de, ó Deus, fracassos, frustrações, desânimos, abatimentos, ó Deus amado. E nós queremos declarar, ó Deus, e sabemos que em Ti, ó Deus, uma situação de fracasso não quer dizer que seja o fim. Não é o fim. Talvez é o recomeço de um novo tempo, de uma nova experiência, de um novo caminhar, de um novo nível de relacionamento e intimidade contigo. Eu oro a vida de cada um e os abençoo no precioso nome de Jesus. Amém.